Sabe o que será que é preciso para transformar uma amargura, assim, das mais profundas, em alegria de novo? A história de hoje é exatamente sobre isso. É a jornada de uma mulher que vai de um nome que significa amarga, de volta para um que significa agradável. Vamos ver juntos como essa virada aconteceu. Imagina só, uma dor tão, mas tão profunda, que faz alguém simplesmente rejeitar o próprio nome. É nesse ponto que a gente conhece a nossa personagem central, a Noemi. O nome dela, veja só, significa agradável, mas ela insiste, ela bate o pé para ser chamada de Mara, que quer dizer amarga. Essa citação já mostra tudinho, né? O centro da história. Uma perda tão grande que fez ela querer mudar quem ela era. Tá, mas como é que ela chegou nesse ponto, nesse nível de desespero? Bom, é isso que a gente vai ver agora, a origem de toda essa tristeza. Olha, a vida da Noemi simplesmente desmorona em questão de 10 anos. Pensa comigo na sequência de desastres. Primeiro, a fome obriga a família a sair da terra deles. Logo depois, ela perde o marido. E como se isso já não fosse o suficiente, os dois únicos filhos dela também morrem. De repente, ela se vê completamente sozinha, sem ninguém para levar o nome da família adiante, numa terra que nem é a dela. Só com as duas noras que também ficaram viúvas. É uma tragédia atrás da outra, de verdade. E essa frase dela, quando ela volta para Belém, resume tudo, né? Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Poxa, ela saiu de lá com uma família inteira, marido, 2 filhos, e voltou sem ninguém, sem absolutamente nada. O sentimento de vazio devia ser avassalador. Mas é justamente aí, sabe, no fundo do poço, nesse ponto de desolação total, que o destino da Noemi começa a virar. E tudo por causa de um gesto de lealdade, completamente inesperado. No meio daquela amargura toda, a Noemi vira para as noras e basicamente libera elas, sabe? Dá a chance de elas recomeçarem, de voltarem para suas famílias. E a Orfa faz o que qualquer um faria, a escolha mais lógica, mais segura. Ela se despede e vai. Mas a Ruth, a estrangeira, ela faz algo completamente radical. Ela se agarra na Noemi e se recusa a ir embora, mesmo sem ter obrigação nenhuma de ficar. Ela escolhe um futuro de total incerteza ao lado da sogra. E a força desse juramento dela é de arrepiar. Não é só uma questão de lealdade com a família do marido, é um pacto de vida. A Ruth está abrindo mão de tudo, da terra dela, do povo dela, até dos deuses dela, para ficar com a Noemi. É um compromisso total, absoluto, com o futuro que ela não faz a menor ideia de como vai ser. Com certeza, um dos votos de lealdade mais poderosos que existem. E é essa lealdade toda que leva as duas de volta para Belém. E é lá que um encontro que parece ser por acaso traz uma pontinha de esperança e um antigo costume que pode, quem sabe, mudar tudo para elas. Mal elas chegam em Belém, bem na época da colheita, e a Ruth já parte para a ação, ela não fica esperando não. Ela toma a iniciativa e vai fazer um trabalho bem humilde, que era o de respigar. Isso significava catar sobras de grãos que ficavam no campo depois da colheita, sabe? Era uma espécie de provisão que a lei garantia para os mais pobres. Por acaso, ou talvez não tão por acaso assim, ela vai parar justamente no campo de um cara chamado Boaz. E quem é Boaz? Um parente do falecido marido da Noemi. E ele não só nota aquela moça estrangeira ali, ele vai muito além. Ele oferece proteção, uma generosidade fora do comum e chega a falar para os empregados dele deixarem cair uns grãos a mais de propósito para ela poder juntar. Que atitude, hein? Imagina a cena. A Ruth volta para casa com muito mais grãos do que o esperado e conta o que aconteceu. Naquele momento, acende uma luz para Noemi. Ela liga os pontos e, bum! Ela percebe que o Boaz não é só um sujeito bondoso, ele é um remidor, um parente que tem o poder, pela lei da época, de resgatar o futuro da família delas. Então, calma aí. Para a gente entender o que está em jogo, precisa sacar esse conceito. O remidor, ou parente resgatador, era como uma rede de segurança da família naqueles tempos. Era o parente homem que tinha a responsabilidade e também o direito de proteger a família. Isso incluía comprar de volta as terras que tivessem sido vendidas e, o mais importante aqui para nossa história, se casar com uma viúva sem filhos para garantir que o nome do parente falecido não desaparecesse. Quando ela vê essa porta se abrindo, aquela Noemi amargurada dá lugar a uma verdadeira estrategista. Ela bola um plano e que plano! Super audacioso, arriscado até. Ela dá instruções bem específicas para Ruth, que na cultura da época
Era basicamente uma forma de pedir em casamento, de reivindicar publicamente o direito de ser resgatada por ele. E a Ruth, corajosa que só ela, segue o plano direitinho. Lá na escuridão da eira, no meio da noite, ela faz o pedido. Essa frase, estende a tua capa sobre a tua serva, era um código, um pedido direto de proteção e de casamento. Pensa na cena, um momento de vulnerabilidade total, mas ao mesmo tempo de uma coragem sem tamanho. O Boaz fica super honrado com o pedido da Ruth. Ele reconhece a virtude dela. Mas sempre tem o mais, né? Ele é um homem íntegro, correto, e ele revela que tem um último obstáculo. Existe um outro parente, mais próximo na linha de sucessão, que tem a preferência, o direito legal de ser o resgatador. E é isso que leva a gente para o clímax da história. A coisa toda vai ser resolvida no portão da cidade, que era tipo o tribunal, o centro jurídico da época. É lá que tudo vai ser decidido, na frente de todo mundo. Lá no portão da cidade, na frente das testemunhas, o Boaz mostra que não é só bondoso, ele é esperto. Ele joga com uma inteligência fantástica. Primeiro, ele oferece a terra para outro parente, que na hora aceita, claro. Só depois é que o Boaz joga a condição na mesa. Olha, para ficar com a terra tem que casar com a Ruth também. Nessa hora, o outro parente desiste, com medo de complicar a própria herança. E aí eles fazem aquele antigo costume de passar a sandália, que era como assinar um contrato. Pronto, negócio fechado. Boaz garantiu o direito de ser o resgatador. E com todos esses obstáculos legais resolvidos, a história chega naquele final feliz que a gente esperava. O Boaz se casa com a Ruth e não demora muito para eles terem um filho. A linhagem da família da Noemi, que parecia condenada a desaparecer, agora está salva. E com isso, a transformação da Noemi está completa. Aquela mulher que chegou de volta se sentindo vazia, amarga, agora está ali, segurando o neto no colo. E as mulheres da cidade colocam em palavras o que todo mundo está vendo, o milagre. Foi a lealdade da Ruth, a estrangeira, que restaurou a vida dela. Elas chegam a dizer que a Ruth era melhor do que 7 filhos, que na época era o maior símbolo de uma família completa e abençoada. Mas a história não para por aí. O impacto dela vai muito, mas muito mais longe. Esse bebê, o Obed, seria ninguém menos que o avô do maior rei de Israel, o rei Davi. Pensa nisso. Um ato de lealdade de uma mulher estrangeira e a integridade de um homem não salvaram só uma família. Eles acabaram ecoando por toda a história, se tornando parte de uma narrativa gigantesca. Essa jornada toda de Mara de volta a ser Noemi, do vazio para a plenitude, mostra pra gente que a redenção pode vir dos lugares mais inesperados. Mostra que os laços que a gente escolhe, laços de lealdade, de amor, às vezes são até mais fortes que os laços de sangue ou de nacionalidade. E isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? O que, no fim das contas, define o nosso lugar no mundo e a quem a gente realmente pertence?